Only me. Only me. All things are all things are only. Momento de meditação. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Você sabe que isso de maneira nenhuma é estranho, porque é a palavra e o nome que faz o inimigo vir ao nosso encalço como corrente de águas. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrio Branham, na mensagem A Era da Igreja de Éfeso, na página 68 a seguir, o profeta de Deus, o irmão Branham, diz assim: E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Isto é quase o mesmo que foi dito no versículo 2. Mas no versículo 2, a obra, o trabalho e a paciência consistiam em guardar a sagrada palavra que lhes estava confiada. Como eles mantiveram afastados os adversários, que honra eles eram para Paulo. Mas neste versículo suas perseguições e provas
e paciência são por causa do bendito nome de Jesus. Você sabe que isso de maneira nenhuma é estranho, porque é a palavra e o nome que faz o inimigo vir ao nosso encalço como corrente de águas. Essa poderosa palavra que foi manifestada em curas, sinais, prodígios e outras demonstrações, fez com que os fariseus clamassem pela morte dos verdadeiros crentes. E agora esse nome, odiados e desprezado pelos judeus, é zombado pelos cultos, porque riam em pensar que alguém pudesse ser tão tolo para crer num homem que morrera e ressuscitara e estavas agora sentado no céu. Portanto, de um lado estavam os perseguidores religiosos, os judeus, amaldiçoando este Jesus, que para eles era um falso Messias. E do outro lado estavam os outros rindo com deleite e zombando sarcasticamente do nome de um novo Deus, que para eles de maneira nenhuma era um Deus. Agora, aqui está outra coisa que começou nessa era e continuará avançando através das eras, tornando-se mais profundo e sombria. Isto é, as pessoas estavam repudiando aquele nome. Não era a verdadeira igreja de Éfeso que estava fazendo isso. Não, Senhor. Era os falsos apóstolos. Era os intrusos procurando entrar e corromper os crentes. Os efésios conheciam aquele nome e o amavam. Recordes a origem dessa esperança pelo Messias. Ouviu que um profeta que se intitulava o precursor do Messias aparecera no deserto da Palestina e estava batizando o povo para o arrependimento de pecados. Estes então receberam o batismo de João, mas quando Paulo chegou a eles, mostrou-lhes que o profeta estava morto, que Jesus viera e consumara sua vida como um sacrifício pelo pecado, e que agora o Espírito Santo era vindo e entrava e enchia todos os verdadeiros crentes em Jesus, o Messias, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, todos foram cheios do Espírito Santo, e eles sabiam o que era obedecer a palavra, ser batizados em seu nome, Senhor Jesus Cristo, e dessa forma sabiam que seriam cheios do Espírito Santo. Você não pode fazer com que essas pessoas mudassem. Eles conheciam a verdade, Atos 19, do 1 ao 7. Eles conheciam o poder daquele nome. Eles viram que aquele nome era tão poderoso que até aventais tirados do corpo de Paulo e enviados em nome de Jesus para os que sofriam, podia libertar os enfermos de todos os tipos de enfermidades e expulsar os espíritos malignos. Tão manifesta
e maravilhosamente esse nome atuava que judeus réprobos em Éfeso tentaram usá-lo para exorcizar demônios. Atos 19, do 11 ao 17. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levava do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, os espíritos malignos saíam, e alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa, e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Eles conheciam a vida justa que acompanhava o levar consigo aquele nome, pois qualquer que profere o nome do Senhor, que se aparte do pecado. Santificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Estes efésios eram cristãos, eles levavam um nome consigo, e esse nome era Cristo, que era o Espírito de Deus dentro deles, e que era um dos nomes tríplices do seu Senhor. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Estes crentes não estavam trabalhando por Paulo ou por uma organização, eles não estavam comprometidos com programas e instituições por meio dos quais levantavam posses de valor. Eles trabalhavam pelo Senhor, eles eram seus servos, não peões de uma organização. Eles não iam à igreja aos domingos e falavam a respeito daquele nome e depois o esqueciam. O resto da semana eles não prestavam culto àquele nome da boca para fora. Não, Senhor, eram suas vidas que davam. Tudo o que faziam, o faziam naquele nome, eles agiam naquele nome. Porém, se não pudesse agir naquele nome, então privavam-se de agir. Estes eram cristãos celestialmente posicionados, cuja conduta era do Senhor. Mas aquele grupo da falsa vinha que queria corromper aquele nome pairava como lobos sorrasteiros na escuridão, esperando para as entrar e despedaçar. Mas os santos suportaram o teste e guardaram a palavra e o nome. A queixa de Deus. Apocalipse 2, verso 4. Tendo, porém, contra ti que deixaste a
tua primeira caridade. Para compreender isto, você precisa compreender que o Espírito não está falando apenas aos santos originalmente de Éfeso. Esta mensagem é para toda a era, que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora a história continua repetindo-se a si mesma nas gerações de Israel, como um avivamento, uma geração só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Na terceira geração, as brasas podem estar ligeiramente acesas, porém na quarta geração pode não haver qualquer vestígio da chama original. Então Deus acende o fogo novamente e o mesmo processo é repetido e simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Isso não existe na palavra. Você começa com crentes verdadeiramente renascidos e quando na próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas metodistas e etc. Isso é exatamente o que eles são. De fato, eles não são cristãos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem, para ser salvo. Mas todas estas pessoas estão agora juntando-se pela vontade do homem. Eu não digo que alguns deles não estejam certos com Deus, nem por um minuto eu digo isso, mas o fogo original se extinguiu, eles não são mais os mesmos. O fervente desejo de agradar a Deus, a paixão de conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no espírito, tudo começa a esmorecer. Em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornando um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo e as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas, porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entrando essa segunda geração, foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus, mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer e começar a fazer coisas que não faziam inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes
e seu comportamento, eles ficam frouxos. Isso é o que Éfeso significa relaxado à deriva. O ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Tudo o que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, oravam a noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade, mas não demorou muito tempo até que começassem a obter dinheiro suficiente para construir belas e novas igrejas. Eles introduziram um coro ao invés deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram togas no coro, eles organizaram um movimento e o dirigiram pelo homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabara, a liberdade do Espírito acabara. Oh, eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira e o negrume das trevas era praticamente tudo o que restara. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.